Olá, profissional da saúde estética. Pessoal, estamos aqui diretamente do Estetica, mais uma vez. Agora eu estou, sabe com quem? Cicelina Campos, que vocês já conhecem, né? Já faz parte da família Beauty Connect aí também. E a gente vai bater um papo hoje aqui, principalmente porque ela está no stand da Bioset e tem muita novidade, muita coisa legal para falar para vocês. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Cicelina, me fala um pouquinho da Bioset aqui no Estetica, um pouquinho sobre os lançamentos. Se apresenta, bom, todo mundo te conhece, Não, mas se vamos apresenta aí, fala, vai. Bom, prazer estar aqui, Jonathan. Mais uma vez aqui, faz parte, eu me sinto parte da família Beauty Connect, né? E a Bioset também. Então, é uma parceria que nós temos há muito tempo e que perdure por longos anos aí. E a Bioset, ela tá nesse nível de lançamento, né? Então, nós estamos, assim, com muitos lançamentos esse ano. Inclusive, estamos trazendo várias tecnologias novas para o mercado brasileiro. Nós estávamos até discutindo um pouco sobre o papel da indústria hoje do Brasil, né? E comparado com a estética mundo, a estética internacional. E que hoje a indústria brasileira está equiparada com a indústria internacional. Então a gente não está mais assim, lança lá para depois lançar aqui. Agora a gente já está equiparado. Muitas coisas a gente lança aqui e lá também é lançado, né? Então isso é bem bacana. Nossa, eu lembro do tempo que a gente, quando visitava o Estetica hoje, tá, essa é a 29ª edição. Então lá no começo você visitava, você via aqueles equipamentos importados, né, distantes, pareciam que, nossa, e o que eu fico muito feliz hoje é de ver a indústria, o quanto a indústria nacional evoluiu e está trazendo tecnologias e algumas até superiores. Sim. A Bioset, inclusive, está fazendo 30 anos de existência, né? Então são 30 anos de história construindo, participando dessa construção da estética do Brasil. E é verdade, o profissional ele só tinha acesso a essas altas tecnologias importando. Então, se tinha algum problema, se tinha que fazer alguma manutenção, então o custo, o estresse que era muito grande. E hoje a gente ter essa acessibilidade e num custo também, não só de facilidade de acesso, mas também de custo muito mais adequado, né, para a realidade do nosso país. E aí é motivo de muita alegria estar trazendo aqui no Congresso Estetica lançamento, novidade. E quantas tecnologias, quando você fala de alta tecnologia, hoje a Bioset, quantos equipamentos, né, vamos falar assim, hoje ela tem de produto ali na linha? Hoje nós trabalhamos com radiofrequência, criofrequência, estamos com alguns lançamentos que eu ainda não posso falar, mas não vejo a hora de compartilhar com vocês. Estamos com a criolipólise, o lipoled, ultrassom de baixa frequência, terapias combinadas. Então a gente tem alguns importados que se assemelham muito, por exemplo, com o Dermovac LED Shape, que é uma terapia com LED, rádio e vácuo ao mesmo tempo. Nós tentamos trazer também a questão da potência, da qualidade, né, desses componentes para que a máquina realmente ela entregue aquilo que ela se propõe a entregar. Então a Bioset hoje ela tem um leque bem grande, luz intensa pulsada, enfim, nós temos um leque bem grande, um portfólio bem grande de equipamentos e está aumentando. Então, até o final do ano, mais lançamentos vêm aí de coisas que a gente não tinha. Não precisa falar tudo, mas fala quantos, mais ou menos. Quantos lançamentos a Bioset pretende esse ano? Esse ano nós ainda temos, para esse ano, mais 5 lançamentos. E para o início do ano tem mais 3 lançamentos. São 8 lançamentos ao todo. Então ela ampliou bem a linha, o mix de produto. Muito, muito. E assim, a gente vai ter produto para todos os nichos da área da estética. A gente tem é um mercado muito nichado, o mercado da estética, né? Então, tem a parte da harmonização, tem a parte de injetáveis, tem a parte da eletrobásica, tem a parte da eletroavançada. Então, a gente precisa, como indústria, se adequar também à necessidade do público. E é isso que a Bioset está fazendo, por isso tantos lançamentos, para que a gente se adeque ali ao que realmente o nosso cliente precisa de nós, né? E o que é bacana, a gente estava até conversando um pouquinho antes desse bate-papo aqui, né? E a gente estava falando sobre a dificuldade que o profissional tem, porque assim, você como profissional de saúde sabe, né? Que durante a universidade ali você estudou muito, teve todo o conhecimento fisiológico, técnico, científico. Só que a indústria, ela vem numa velocidade absurda, né? Constante. E quando a gente fala de uma nova tecnologia, o que eu percebo muito do profissional da saúde estética hoje? Muitas vezes a dificuldade de, olha, vou comprar tecnologia, vou adquirir uma nova tecnologia, mas como que eu crio essas associações? E no final ele acaba virando um apertador de botões, vamos dizer assim. Eu aperto, eu ligo e eu uso. Só que a gente sabe que para
ter resultados realmente para o paciente, você precisa entender muito mais do que só apertar botão. E você estava me falando que a Bioset, inclusive, tem, não sei se eu posso chamar de um braço, né, educacional. Me fala um pouquinho disso. Sim, eu falo assim que quando eu faço parte da pesquisa e desenvolvimento da Bioset, né, junto com outros engenheiros, e ninguém está na nossa cabeça. Quando a gente planeja, né, um trabalho, faz aquela revisão bibliográfica, submete a testes e metas, até receber o registro da Anvisa, na nossa cabeça é muito simples. O manuseio do equipamento ele serve para isso, ele vai fazer isso. Mas para o cliente final, a gente precisa explicar para ele aquilo, né? Por mais que é uma rádio, é igual carro. A gente está habituado a dirigir nosso carro. Quando a gente pega o carro de uma outra pessoa, a gente não dá uma deslizada nos primeiros momentos. Apoia um pouquinho. É a mesma coisa a máquina. Então, eu já trabalho com criolipólise, mas trabalha com essa criolipólise? E aí, pensando nisso, a Bioset, ela tem trabalhado já e tem dado muito certo, feedback super positivo dos nossos clientes, com mentorias. Então, nós temos toda a parte de e-book, sugestão de dosimetria. E assim, Jonatas, cada protocolo que a gente sugere, cada conduta terapêutica, eu não gosto do termo protocolo, cada conduta terapêutica, porque é ajustável a conduta, nós colocamos referência bibliográfica. De onde teve a pesquisa, o que foi feito, por que essa pessoa pode replicar isso, né? Por que ela terá resultado. Então, nós temos um e-book por máquina, em média de 30 a 50 sugestões de tratamento com um único equipamento. Então, isso facilita para que o cliente ele adquira o equipamento e ele consiga se bancar com esse equipamento, ele consiga girar fluxo e entregar muito resultado para o cliente. Ele é assistido. Ele é assistido. Fora que a gente tem a mentoria. Então, temos como o professor Rodrigo, eu também ministro mentoria, que é online, ao vivo, e a gente fica ali de 4 a 5 horas tirando todas as dúvidas, né, do nosso cliente, explicando toda a parte física, fisiológica, bioquímica e sugestões de terapêuticas, de condutas terapêuticas, que seriam os protocolos, os tratamentos. Né? Então isso tem trazido um feedback bem positivo. E isso para as áreas, quando você divide as áreas, você fala assim, bom, o profissional que trabalha com harmonização, então ele consegue utilizar a tecnologia dessa maneira, no consultório ou no espaço dele, dessa maneira, e vocês estão ali assistindo esse profissional, tanto através da mentoria quanto através de e-book. Agora me fala, esse trabalho educacional, esse profissional, ele tem alguma coisa extra? É um custo extra que... Nenhum. Ele adquiriu a máquina, ele tem direito a um treinamento técnico operacional, ele recebe os e-books, né, de sugestão de dosimetria, e ele tem ainda a mentoria. E além disso, a gente ainda tem vídeos gravados de aplicação de equipamento, de como funciona, para que a gente consiga realmente assistir esse profissional, né? Para que a gente consiga estar por perto, que essa é a nossa missão. A gente não cria uma máquina, a gente cria uma ferramenta para mudar vidas, para transformar vidas, né? Então a Bioset, ela sempre prezou nisso. Vamos entregar o melhor e vamos mostrar para o nosso cliente como o nosso cliente ser o melhor no que ele faz, né? No que ele está trabalhando. E os resultados, você percebe que eles têm alcançado resultados? Qual é o feedback que o cliente, a gente está acostumado a falar paciente, né? Quando fala profissional da estética, né? Qual é o feedback que o cliente tem dado em relação a esse trabalho educacional de vocês? O profissional de estética, ele é um profissional que ele é carente, ele gosta, pode ver, na quinta-feira está lotado isso aqui. Ele gosta, ele necessita de estar sempre ali buscando conhecimento, buscando novidade. Até porque o cliente, o consumidor do produto final da estética, do tratamento, certo, ele é um cliente exigente, o cliente de estética, e ele sempre quer novidade. Então o profissional sempre tem que estar buscando. E aí, o que nós fazemos? Nós auxiliamos o nosso cliente que comprou a nossa máquina a ter vários lançamentos na clínica dele, com a única plataforma. Então a gente vai auxiliando precificação, composição de mercado. Então, tudo a mentoria é uma mentoria. A gente conversa, a gente chega e fala, o que você gostaria de aprender? Aonde você vê a sua dificuldade? E aí eles nos relatam e a partir disso a gente E tem um prazo isso, por exemplo, o profissional comprou o equipamento. A partir do momento que ele comprou o equipamento, ele tem um prazo para ser assistido, para ser acompanhado, ou não. Isso enquanto ele tiver o equipamento, essa parceria de vocês vai... Normalmente é uma vez, ele compra... Aí ele tem um prazo ali, um período. Tem um período ali para estar conhecendo, aprendendo. Isso. Mas assim, ele tem dúvida, a gente tem um suporte técnico, né? Tem uma fisioterapeuta, a doutora Vanessa Tarrento, tem a esteticista, a Bruna também Souza, né, que faz parte ali da equipe que está comigo, e a gente acaba sempre respondendo. Então, dúvidas que surgem, eles enviam e-mail pra gente e a gente vai respondendo. Então,
full time, né? Então a gente vai sempre, o que está dentro da nossa possibilidade, a gente auxilia. E a gente sabe que você é fera ali da eletroterapia, como diz a Ana Cláudia, eu sou a louca do laser, você é a louca da eletroterapia. Então o pessoal que tem dúvidas sobre eletroterapia, pode te procurar, como funciona. A gente tem a equipe, né, que compõe a minha equipe lá junto na Bioset. Então, eles falam no primeiro momento ali com a Vanessa e com a Bruna. E aí, depois, se necessário, fala comigo, eu fico cuidando da parte de mentoria e desenvolvimento de produto. Então, toda sugestão de dosimetria, toda sugestão desses condutos, faço eu a elaboração, né, e os testes clínicos. Então, a gente tem uma organização e todos nós se ajudamos. Mas eu falo com bastante cliente, sim, eles mandam no direct do Instagram. Sempre estou respondendo. É prazeroso. É porque a gente ama o que a gente faz, a gente ama falar de eletro, ama tratar, cuidar de vidas. Então, é muito prazeroso compartilhar. E de tudo isso que você vê na parte educacional, não, falando de Bioset, falando até de você como professora mesmo, quais são as maiores dúvidas, ou a maior? Vamos escolher uma só, né? Mas qual que é a maior dúvida, na tua opinião, que você percebe que o profissional tem e tem por não ter essa assistência, vamos dizer, esse trabalho educacional por trás? Olha, a principal dúvida que eu vejo, que eu sinto neles, é uma carência da parte de princípios mesmo físicos e fisiológicos. Então, assim, a fisiologia nós temos muito, nós somos bombardeados de fisiologia, mas a física, ela não é agradável para o profissional da saúde. Quando a gente começa a falar de disciplina de ondulatória, que a onda faz isso, e o que é frequência, o que é... Então, às vezes, física o nome física já dá assusta, né? E aí, às vezes, o profissional ele fala, eu não vou conseguir aprender, eu tenho dificuldade. Então, assim, o que eu dou de conselho para meus alunos, relaxa, acalma e vai aos poucos, porque não é um bicho de 7 cabeças. Parece que é, mas não é. Né? Então, é entender princípio. O profissional que domina princípio de eletrofísica, né, e eletroquímica e fisiologia, ele tá, assim, muito acima ali, ele tem um alto poder para se destacar. O mercado nosso é carente. Você sabe que é engraçado quando a gente fala de física, até tem o meu filho, né, que alguns conhecem já por causa do evento desse ano, mas ele começou a se interessar pela física, a ter interesse pela física, porque eu comecei a dizer para ele, ó, tudo tem física. Sim. O movimento tem física, o movimento de você soltar, isso é física. Então os brinquedos têm física envolvida. Aí ele, nossa, é verdade? Aí quando eu comecei a falar, ele, como assim? E é como você falou, às vezes parece, né? Porque talvez lá atrás, na minha época de educação, a física era algo do outro mundo, né? Acho que foi passado de uma forma do tipo, mais olha, é tenso, difícil. É chata a matéria. E aí quando você leva para esse lado da brincadeira, ou até no caso da estética, do lado do resultado, olha que bacana, isso só acontece por causa disso aqui. Sim, aí começa a ficar mais interessante. Ó, vou dar um exemplo bem legal, que eu acho que é uma dúvida geral. Né? Em relação à luz pulsada, por exemplo, é uma dúvida que eu recebo frequentemente. Então, eu falo assim, não sou eu que estou falando, foi Isaac Newton. Eu acredito que todo mundo, em algum momento já ouviu da falar, escola, pelo menos. já conhece esse nome. E o que Isaac Newton provou? Ele provou que quando a gente tinha uma luz branca e ela batia e incidia num prisma, essa luz branca se decompunha em várias cores, que formavam o arco-íris. O arco-íris. Certo? E aí ele chegou à conclusão que todas as cores formam a luz branca. Pra quem gosta de Pink Floyd, capa não é? do disco do Pink Floyd. É isso. Aí vem com os filtros a luz intensa pulsada. Aí o pessoal fala assim, eu comprei uma máquina com não sei quantos mil filtros. Eu vou colocar um filtro, por exemplo, um filtro de acne. É um filtro que vai de 400 e pouquinho, né? Só que se eu passasse só o comprimento de onda de 420 a 470 mais ou menos, é uma cor azul. Se eu tivesse um filtro que só cortasse essa banda de 420, 470, a minha luz, quando disparasse, ela seria azul. Ela não seria branca, porque a luz branca, ela é a somatória, então, de todas as cores. E aí, coisas simples como essa confundem muito, né? Então, um filtro de acne, por exemplo, ele vai passar todo o espectro de uma luz intensa pulsada. Então, são dúvidas como essa que parecem ser simples, mas a gente entende que há uma complexidade de se entender. Então, eu falo que conhecer os princípios físicos e replicá-los na parte fisiológica é fundamental. E o resultado do cliente, porque hoje eu vejo muita gente falando sobre resultado, né, a parte financeira,
como fidelizar o meu cliente. Mas é assim, o cliente, eu brinco, né? Eu falo que eu acredito, e eu acredito o seguinte, que você não fideliza cliente, né? Se você entrega o que você se propõe a entregar, com certeza o cliente fica, né? Então, agora, se você não entregar, não tem como, você pode criar a maior ação possível, dar de graça que ele não fica. Exato. Então, a questão, quando você fala de entendimento da física, quando você entende o porquê das coisas acontecerem, fica mais fácil até de você criar, ter o raciocínio, né, clínico. E falando até na linguagem do marketing aqui, do P de produto, criar inclusive novas linhas de tratamento, vamos dizer assim, que você falou uma frase bonita aí qualquer, só você falou que não gosta de chamar de protocolo, gosta de chamar de conduta terapêutica. Conduta terapêutica. Porque a conduta você consegue adequar respeitando a individualidade de cada pessoa, né? Então, cada pessoa é único, né? Exato. Então a conduta, você cria condutas para aquela pessoa de uma forma mais assertiva, é isso? É isso. E não é uma física, gente, igual a física de uma engenharia, é uma física para a área da saúde, para a gente poder entender os princípios básicos que vão nortear. Não se preocupe, não vamos fazer cálculo, não vai fazer... O engenheiro é engenheiro, tem hora que eles ficam fazendo cálculo que eu falo, eu não preciso saber disso, eu preciso saber dessa parte, né? Mas é muito gostoso. Da parte legal da física, né? Isso. E a gente traz isso, né, dentro da Bioset, a gente mostra. A gente tinha uma ação por muitos anos e agora a gente está retomando, que é o Open House. Então a gente recebe muitos estudantes na indústria para conhecer como é a indústria, conhecer a história da Bioset. Então quem quiser ir lá fazer a visita, faz um isso? agendamento com a instituição, né? E aí as instituições levam os alunos para fazer esse Open House. Poxa, que bacana. É muito legal. A Bioset, ela apoia bastante essa parte educacional, essa parte da indústria, fazer parte do papel de formação desse profissional, até porque a gente está entregando uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento desse profissional. Fantástico. Pessoal, e sempre que a gente senta para conversar, uma aula aqui, né? Não é? Já teve algumas aulas hoje, agora uma aula com a Cicelina. E quem quiser, por exemplo, falar com você, falar com a Bioset, como que faz? Bom, nós temos o site da Bioset, que é bioset.com.br. Tem o Instagram, que é @biosetbrasil. E o meu é @cicelinacampos. Eu sempre respondo, demora um pouquinho às vezes, mas sou eu mesmo que respondo. Eu que cuido das minhas redes, então é comigo que vocês vão estar falando, né? Top. Cesse, né? É, isso aí. Te agradeço, obrigado por esse bate-papo, acho que acrescentou aí para muita gente. E vamos marcar outros, né? Não vai ficar Com só nesse, certeza. não. Pessoal, vai ter mais podcast aí, a gente está organizando algumas coisas aí que surpresa também. Tem isso lançamento aí. vindo também, Vou pronto? só spoiler aqui. Legal, pessoal. Então, obrigado e E eu quero fazer Pode? um comentário. diga. Quem não participou do Beauty Summit 360 desse ano, já vai se inscrever para o ano que vem. Vocês não têm noção da programação que nós estamos elaborando. Show. O que foi, assim, esse ano, cada ano tá surpreende mesmo. Melhor Não tô falando cada que eu tô ano. aqui, porque realmente surpreende. E a gente está trazendo conteúdo muito atual, conteúdo que é de difícil acesso e a gente está conseguindo trazer essa acessibilidade, né, Jonas? Esse é o objetivo, é trazer realmente um conteúdo que agregue valor, inclusive pro profissional, na carreira dele. E, gente, assim, cada ano melhor. É um desafio. Essa semana a gente estava conversando, a Débora falou, não, o Jonas é uma pessoa que gosta muito de desafio, porque senão ele desanima. E parece que cada ano é um desafio, é uma proposta nova, é evoluir, é trazer algo realmente diferente. Então, quem foi o ano passado, pode ter certeza que vai encontrar um evento diferente. Diferente. Até o 2024, formato nós estamos diferente de 2023, né? bem melhor. Bem melhor. É isso. É isso, obrigada. Gente, obrigado e fica até o próximo podcast aí. Até. Mais. Tchau, tchau.